Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Continuamos aqui na minha sala, nossa sala, né? Estudando sobre o que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Hoje o nosso tema é o reino e o dinheiro. O reino de Deus e o dinheiro. Vamos meditar um pouco sobre qual a relação que existe entre esses dois assuntos, entre o reino de Deus e o dinheiro, e como nós cristãos podemos e devemos fazer para que estas duas áreas estejam bem unidas, né? A manifestação e a proclamação do reino de Deus através dos nossos recursos financeiros. Importante dizer para os queridos irmãos que nós estamos caminhando para os momentos finais desse tema e logo iniciaremos um novo assunto, né? Cujas revistas a gente já está aí finalizando também esse período dos pedidos dos irmãos e do pagamento das revistas e até o dia 7, para que logo em seguida façamos os pedidos da nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical. Então, peço aos irmãos, inclusive, que procurem se mobilizar nesse sentido para que o quanto antes tenhamos em mãos a nossa nova revista. Como texto base do estudo de hoje, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 16. Esse é um texto base para a gente. Mateus, capítulo 5, verso de número 16. A palavra do Senhor nos diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos repetir a leitura desse texto, todos em uma só voz. Vamos lá? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bendito seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, mais uma vez entramos em oração e pedimos, ó Deus, a graça e a direção do Senhor sobre as nossas vidas, tanto no estudo da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos meditar então nesse instante sobre o reino de Deus e o dinheiro. Primeiro a gente precisa lembrar o que significa o reino de Deus. Qual o significado do reino de Deus? E eu deixo para os irmãos essa pergunta. Gostaria de ouvi-los um pouco nisso. Qual o significado do reino de Deus, segundo as Escrituras Sagradas? O que é que vocês têm a me dizer? O que é o reino de Deus? O que a gente imagina quando fala sobre reino? Reino. A ideia de terreno. Terreno. Totalidade de espaço. Ok. E tem ali dentro do espaço. O que tem ali, a ideia de um espaço e o que tem dentro, o conteúdo dele. Ok, que mais, irmãos? Alguém mais para colaborar aí com essa pergunta? O que é o reino? Qual a ideia de reino? E especificamente reino de Deus? É o controle sobre todas as coisas.
reino, a ideia de poder, de domínio, de controle, né, sobre todas as coisas. Muito bem. Biblicamente, essa é a ideia de reino. Essa é a ideia de reino. Você tem a figura de um rei que exerce o controle, que exerce o domínio sobre todo o seu reinado, sobre todo o espaço, né? Sobre todo o território que compete a esse rei. Quando a gente fala sobre reino de Deus, esse espaço, esse território, não é apenas local, porque Deus é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor de todo o universo. Não é assim? Então, o domínio de Deus abrange absolutamente todas as coisas. Deus é rei sobre tudo e sobre todos, sobre toda a sua criação. Vejam, alguém leia para a gente o Salmo de número 103, versículo 19. Salmo 103, verso 19. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre. Ok? Percebem a ideia de reinado aí? Nos céus estabeleceu o Senhor, o nosso Deus, o seu trono. Frequentemente na Bíblia nós encontramos essa expressão do trono de Deus. Isaías, no capítulo 6, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ressuscitou e subiu aos céus, ele assentou-se à direita do trono de Deus. Né? João, no livro de Apocalipse, ele revela ter contemplado a visão do trono de Deus, Deus assentado no trono. Então, é sempre essa ideia de reinado, de domínio. E como a gente está vendo aqui, o próprio Isaías capítulo 6, por exemplo, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, mas ele percebeu que as abas das vestes de Jesus, ele enchia não apenas o local do alto e sublime trono, mas alcançava também a terra, alcançava o templo inteiro, por exemplo. Então, a ideia de que Deus reina, não apenas no céu, mas reina também sobre a terra. O reinado absoluto de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, nós temos ali a história bíblica, né, da entrada do pecado na vida humana. É Gênesis, capítulo de número 3. Adão pecou, Eva pecou. Com a entrada do pecado, os homens, então, eles se rebelaram contra o reinado de Deus. Os homens se rebelaram contra esse reinado. Irmãos, ainda hoje é assim, porque os efeitos do pecado, as consequências do pecado não ficaram apenas lá em Gênesis 3. As consequências do pecado é para a gente hoje. Se a gente analisar bem direitinho a nossa sociedade hoje, a gente vai perceber que ela é uma sociedade que não aceita o reinado de Deus sobre ela. Concordam comigo? Isso é por quê? Por causa do pecado. Nós não temos uma sociedade que aceita livremente o domínio de Deus, o reinado de Deus. Os homens, sem Deus, não amam a Deus. Não querem que Deus domine as suas vidas, reine sobre as suas vidas. Querem viver uma vida completamente longe daquilo que Deus quer. Cada um vive a sua vida
da maneira que entende, da maneira que acha melhor. As pessoas não consultam a Deus: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? O homem sem Deus não busca a Deus. Não busca a Deus. Não se preocupa com a vontade de Deus. Não se preocupa em descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem sem Deus não diz de coração, de fato e de verdade: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ele pode até falar isso de uma forma, de uma oração que é muitas vezes decorada, que é a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Mas na prática, na verdade, no dia a dia, o homem e a mulher sem Deus não quer o reino de Deus em sua vida. Porque a pessoa quer estabelecer a sua própria vontade na vida e não a vontade de Deus. Mas isso não significa que Deus deixou de ser rei. Ele é rei, ele é Senhor. Mas existe na terra, então, uma atitude ou um posicionamento muito categórico do ser humano em se rebelar contra o reinado de Deus. Ora, o que Jesus Cristo veio então fazer? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O ser humano perdido em seus delitos e pecados foi encontrado por Jesus. Aleluia por isso. Ele salvou. Salvou a mim. Salvou a cada um de vocês. E salvou a tantos e tantos outros e continua salvando, porque Ele é Salvador. Ele não foi, Ele é o Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. E a grande questão é que cada pessoa salva por Jesus, agora é colocada no reino de Deus. Isso aqui é um ponto muito importante. Nós estamos tratando sobre o que é o reino. E esse momento aqui é como que o alicerce para a gente seguir no nosso estudo. Então aqui nós estamos diante de um momento importantíssimo. Cada pessoa salva por Deus foi por Deus colocada no reino. Então, a partir desse momento, ou a partir do momento em que você foi salvo, você não está mais na condição de um homem ou de uma mulher que vive em oposição ao reino de Deus, querendo viver da sua própria maneira, sem querer saber qual é a vontade de Deus para a própria vida, para a sua vida. Não, Ele nos colocou no seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Vejam alguns textos aqui para a gente. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vejam o texto. Marcos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha a mensagem aí transmitida. Ele veio transmitindo essa mensagem, falando sobre o reino. Irmãos, quantas parábolas nós temos nos evangelhos falando sobre o reino? O reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a... E aí vai falando sobre a que se compara o reino dos céus. É semelhante a um grão de mostarda, a uma pequena semente que você coloca ali na terra, semente pequenininha, a menor de todas, mas ela germina e ao germinar se transforma em uma árvore cujos galhos se estendem e as aves conseguem se aninhar nelas. Ele está mostrando o reino, que começa ali pequenininho, mas vai crescendo, tomando forma e alcançando outras dimensões, alcançando outras vidas. O reino é como alguém que semeia uma semente
E essa semente cai em vários tipos de solos. E chega um momento em que cai num solo, numa terra boa, numa terra fértil, e aí produz a 30, 60 e a 100 por um. Então, a Bíblia sempre vai falando sobre o que é o reino, sobre o que é o reino. Há muitas parábolas sobre isso. O que Jesus Cristo fez então? Ele proclamou o reino, anunciou o reino de Deus aqui na terra. E quando Ele nos salvou, Deus nos tirou de um reino e nos colocou em outro. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos tirou de um império e nos colocou num reino. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas quando nós não éramos salvos, nós estávamos debaixo de um império. A Bíblia chama de império das trevas. Império das trevas. Mas com a salvação nós fomos transportados, retirados desse império das trevas e colocados agora no reino de Cristo. Bendito seja o Senhor. A Bíblia fala isso para a gente em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vejam esse texto aí. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Quem fez isso em nós? Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais no império das trevas, estamos no reino de quem? Isso, o reino de Cristo. Então Jesus é rei sobre a sua igreja. Jesus é rei sobre a sua igreja. E aí vem uma questão muito importante, porque a partir do momento em que nós estamos no reinado de Cristo, a quem devemos então obediência? A Cristo. A Cristo devemos obediência, a Cristo devemos submissão. E já que o reinado implica no domínio de Deus, no domínio absoluto de Deus, nós, uma vez que nós pertencemos a esse reinado de Cristo, tudo que somos e tudo que temos também está debaixo desse reinado. E aqui está, então, a relação que existe entre o reino e o dinheiro. Se eu estou no reino, tudo que eu tenho também está. Se a minha vida inteira é do reino, tudo que eu possuo também é. Porque como é que eu estou no reino e as coisas que eu tenho não pertencem a esse reino? Nesse sentido, na minha vida, o domínio de Cristo não estaria completo. Então, essa é a ideia aqui. Um ponto de partida do nosso estudo é entendermos biblicamente que nós estamos no reino. Amém? Nós pertencemos a esse reino. E fomos colocados por graça. Foi a graça de Deus. Porque pela graça fomos salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, viver no reino de Deus, então, significa ter uma vida em submissão a seu querer. E isso em todas as áreas e todas as dimensões da nossa vida.
todas elas devem ser governadas por Deus. Todas as áreas, por exemplo, a família. Como é que o marido deve viver em relação à sua esposa? Quais os princípios que ele precisa ter e viver? Os princípios do reino. Como é que a esposa deve viver em relação ao marido? Como é que a mãe deve viver em relação aos filhos? Como o pai deve viver em relação aos filhos? Como os filhos devem viver em relação aos pais? De acordo com os princípios do reino. A família, então, é regida, governada pelo reino. É o domínio de Deus sobre tudo. Como é que a gente deve viver as nossas relações trabalhistas? Qual o grande princípio que deve nos governar? Reger. Ah, existe a CLT, pastor. Ok, mas você é cristão. Muito mais do que a ideia da CLT, você é cristão. E o reino de Deus determina como eu e você deve se comportar em relação no que concerne às nossas relações trabalhistas. E aí você vai ler Efésios, por exemplo, Paulo está colocando ali na igreja os princípios do reino. Como os servos deveriam se comportar em relação aos seus senhores, como os senhores deveriam proceder em relação aos seus servos. O texto diz que os senhores, por exemplo, devem deixar de lado as ameaças. O texto diz que os servos devem trabalhar com boa vontade, não apenas de aparência, mas de boa vontade, servindo como se fosse ao Senhor. Então é em tudo, queridos. O reino de Deus, ele não abrange apenas a nossa vida no que concerne aos nossos momentos de reuniões de culto. O reino de Deus abrange a nossa vida como um todo. Exaltado seja o Senhor. Qual o princípio que deve reger os nossos relacionamentos de amizade, por exemplo? Do reino. Qual o princípio, ou quais os princípios que devem reger os nossos relacionamentos de namoro, noivado e casamento? O reino. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, é regido hoje, nos seus princípios de namoro e noivado, pelo reino de Deus? Não, as pessoas não se submetem ao reinado. Por exemplo, é concebível hoje a ideia de uma virgindade, de um namoro sem relacionamento sexual? É concebível hoje a ideia? Dificilmente você vê isso hoje. Mas aqueles que estão dentro do reino são regidos pelo princípio do reino e devem se submeter aos princípios do reino. E o princípio do reino diz que tanto o rapaz como a moça devem se guardar no sentido de relacionamento conjugal, sexual, para o momento do casamento. Isso é o princípio do reino. Mas a sociedade não prega isso. Prega. Hoje em dia. Como é que é o namoro hoje em dia? Na grande maioria, já envolve o relacionamento sexual. Mas não deve ser assim com a vida ou com aquele e com aquela que conhece a Deus. Por quê? Porque o princípio do reino está sobre suas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa é a ideia de reinado. Essa é a ideia de reinado. Tudo, não há nada na vida do cristão que não esteja debaixo desse reinado de Cristo, submisso ao reinado de Cristo. A grande questão é que, embora sejamos salvos, não deixamos de ser pecadores. Não deixamos de ser pecadores. Existe em nós uma natureza pecaminosa, fruto de Gênesis 3. Cristo Jesus nos salvou, mas Ele não tirou de nós essa natureza pecaminosa.
Nós estamos vivendo um processo de santificação. E o que acontece é que, com muita frequência, essa natureza pecaminosa que eu tenho e que cada um de vocês também tem, muitas vezes ela se manifesta, ela se levanta. E ela se levanta nos levando a viver fora dos princípios do reino. E sempre que a gente faz isso, a gente peca. Sempre que a gente faz alguma coisa que está fora dos princípios do reino, a gente peca. E isso inclui qualquer área da vida, inclusive a maneira como lidamos com o dinheiro. É o nosso assunto aqui. O que é que nós precisamos, então? Ver biblicamente o que Deus quer de nós em relação ao seu reino e o dinheiro e praticarmos isso para a glória do Senhor. Amém? Ora, nesse sentido, vem a seguinte pergunta: como usar nossos recursos financeiros para o reino de Deus? Como usar? Puxa, queridos, ao longo destes meses nós estamos meditando tanto sobre isso. Acredito, inclusive, que esta pergunta, ela de alguma forma já está respondida por cada um de nós. Não somente por causa desta série de estudos que nós estamos tendo todo domingo pela manhã, mas ao longo de tantos e tantos outros estudos que já tivemos aqui na nossa igreja, mas principalmente nesses últimos dias, nesses últimos meses, em que esse assunto está aí com muita frequência para a gente. Então, o que nós vamos estudar agora, no sentido de responder a esta pergunta, como usar nossos recursos financeiros para o reino de Deus, a gente vai responder esta pergunta de uma maneira simples, e os irmãos vão perceber que esta forma, esta maneira, é algo que a gente já conhece. Não é uma novidade que a gente está trazendo aqui. Como usar os nossos recursos para o reino? A gente pode fazer isso, e a gente deve fazer isso, através da proclamação do reino. Ora, essa é uma das maneiras, direcionando recursos financeiros para a proclamação do reino. O reino de Deus, ele deve ser transmitido, proclamado para o mundo. A mensagem que João Batista transmitiu, que Jesus Cristo também transmitiu, que foi a mensagem do reino: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem que foi transmitida por eles, posteriormente pelos apóstolos, é a mesma mensagem que foi deixada por Jesus para que a sua igreja transmitisse. A mensagem do reino, do domínio de Cristo, deve ser transmitida a todas as nações. Exaltado seja o nome do Senhor. Ora, a partir do momento em que nós nos envolvemos com projetos missionários, nós estamos envolvidos com a proclamação do reino sobre a terra. O envolvimento financeiro na obra missionária, na obra da evangelização, é uma das maneiras que nós fazemos para que o reino de Deus seja proclamado. E nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso, e um deles está em Filipenses capítulo 4. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia nesse texto. Filipenses capítulo de número 4.
A gente vai ler esse texto do versículo 10 até o verso de número 20. Eu vou dar a oportunidade para que todos possam fazer a leitura. Então, cada um vai lendo um versículo. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10 até o verso de número 20. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que não ensino o Evangelho quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar-me a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário de honra. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho até sobra. Estou cumprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está um exemplo de usar recursos financeiros para a proclamação do reino. Quando Paulo recebeu essa oferta aqui, porque está bem claro para a gente, né? A igreja em Filipos foi igreja abençoadora no ministério de Paulo. Está claro para a gente esse texto aqui, irmãos? A igreja em Filipos foi uma igreja abençoadora. Ela supriu as necessidades do apóstolo Paulo. Tanto é que no versículo 18 deixa bem claro, recebi tudo e tenho em abundância. É interessante, inclusive, a versão que o Ivanildo tem. Lê para a gente de novo o versículo 18, Ivanildo. Recebi tudo e tenho até sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Muito bem. Recebi tudo e tenho até em sobra. Tenho até em abundância. Estou suprido, tenho tudo o que preciso. Então, a igreja em Filipos, ela foi parceira na proclamação do reino através da vida do apóstolo Paulo. E qual a situação de Paulo aqui? Quando ele recebeu esta oferta da igreja, foi enviada pela igreja e a igreja enviou isso através de um dos seus membros, Epafrodito. Epafrodito fez uma visita ao apóstolo Paulo. Paulo estava em Roma, em casa, só que não livre, preso. Era uma prisão domiciliar. Por que Paulo estava preso? Porque ele pregou o evangelho, declarando o reino de Deus, declarando Jesus como rei, e aí uma turma entrou com a ideia de que
Paulo está transmitindo pelo mundo uma mensagem que essa mensagem vai contra a mensagem do Império Romano, porque apenas o imperador deve ser reconhecido como rei. E Paulo está dizendo que existe um outro rei aí, Jesus é o rei. Então isso choca com as ideias do Império Romano. Paulo então foi preso, prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Só que o que acontece pela lei romana, quem estava vivendo na situação de prisão domiciliar, de preso domiciliar, era responsável por arcar com todas as suas despesas. O Império Romano, então, o governo romano não bancava as despesas daquele preso. O próprio preso tinha que bancar. E aí Paulo passou uma situação muito complicada, situação de aperto, praticamente 2 anos de prisão domiciliar, impossibilitado de fazer um bico. Paulo era fazedor de tendas. Ele conseguia recursos financeiros nesse sentido. E agora ele está em prisão domiciliar. As Sagradas Escrituras nos mostram que Paulo, o apóstolo Paulo, mesmo preso em Roma, as pessoas vinham até ele e ele estava transmitindo, proclamando o reino, proclamando o evangelho do reino. Mas mesmo ali, proclamando o evangelho do reino, ele começa a sentir e a viver e a passar necessidades. De tudo, de dinheiro, de roupas, de alimento, do básico, do necessário, para poder tocar a vida e continuar proclamando o reino. É por isso que ele declara aqui: irmãos, eu já fui experimentado em tudo, eu sei o que é ter pobreza, eu sei o que é passar fome. A situação para ele não estava tranquila no sentido de a despensa estava cheia. Então, o que é que a igreja em Filipos fez? Ao saber dessa situação difícil do apóstolo Paulo, ela chegou junto. E por que ela chega junto? Porque Paulo estava proclamando o reino. E aí pergunto, para quem foi a oferta? Para o apóstolo Paulo. Mas o que declara o apóstolo Paulo no finalzinho do versículo 18 sobre essa oferta que ele recebeu? Olha o que o apóstolo Paulo declara aqui. Olha um detalhe muito importante para a gente. O que é que diz aí? Finalzinho do versículo 18. O que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a quem? A Deus. O que é que a gente entende aqui? O que é que Paulo está reconhecendo aqui? O apóstolo Paulo está reconhecendo que a oferta que a igreja em Filipos entregou para ele, na verdade foi uma oferta dada a quem? A Deus. A oferta que foi dada para o missionário entendeu, o apóstolo Paulo, missionário do Senhor, ele entendeu, ele reconheceu que aquela oferta era para Deus. A igreja em Filipos, então, estava ofertando para Deus. A oferta dada para Paulo, dinheiro, possivelmente alimentos, material para Paulo continuar com os seus escritos, com as suas cartas. Essa oferta, então, é uma oferta que foi dada para Deus. Por quê? Porque Paulo era representante de Deus.
era súdito do reino. E foi por causa do reino que ele estava preso. Foi por causa do reino que ele estava passando necessidades. E era a mensagem do reino que ele estava pregando. Suprir, então, uma necessidade do apóstolo naquele momento era investir no reino. É essa a ideia que Paulo passa aqui, foi isso que ele percebeu, né? A ideia da oferta ser uma oferta aprazível ao Senhor. Então, quando nós ofertamos para a proclamação do reino, quando nós colocamos aqui no gasofilácio uma oferta para a obra missionária, por exemplo, quando você oferta para o missionário fulano de tal, que está na região tal do mundo, a ideia é, eu estou ofertando para fulano. Mas o que é que fulano está fazendo? O que é que aquele missionário está fazendo? Ele está proclamando o reino. Ele está transmitindo a mensagem do reino. Então aquela oferta, em primeira instância, não foi para o pastor fulano, ou o evangelista fulano, ou o missionário fulano. Foi para Deus. Quem vai receber aquele recurso? Na conta de quem aquele recurso vai chegar? Do missionário, claro. É claro que é do missionário. Mas a quem essa oferta foi dada? Esse sacrifício agradável, aprazível, é um sacrifício aprazível a quem? A Deus. Isso é viver como alguém que está dentro do reino. Porque todos os que estão dentro do reino são súditos do reino. E quando o rei ordena que um dos seus súditos caminhe por terras distantes para proclamar o evangelho, todo o reino está envolvido nisso. Quando você abençoa um dos súditos do reino de Deus, que está proclamando o evangelho do reino, você está abençoando o reino. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu período de ministério terreno, ele também foi abençoado com ofertas. Ele estava proclamando o reino, a gente já sabe disso, ele veio transmitir o reino, anunciar o reino de Deus a todos. Mas pessoas se agregaram a ele e chegaram com seus recursos financeiros para que o ministério de Jesus pudesse acontecer também na terra. Lucas capítulo 8, vamos ler esse texto, nos dá essa base bíblica do que eu estou falando. Capítulo 8, do versículo 1 até o 3. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de procurador de Herodes, Susana e muitos outros, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Está claro o texto para a gente, irmãos? Muitas mulheres. O texto está mostrando Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Anunciando o evangelho do reino.
Ele não estava sozinho, os seus discípulos estavam com ele. A turma era grande. E além dos seus discípulos, o texto destaca algumas mulheres. E vejam que o texto mostra que essas mulheres foram pessoas também alcançadas pelo reino. A exemplo de Maria Madalena, está aí, ó, que estava fora do reino, vivia fora do reino, vivia no império das trevas, inclusive possessa de demônios, de 7 demônios. Isso não significa que só está no império das trevas quem está possesso de demônios. Não tem nada a ver. Todo aquele que ainda não foi salvo por Cristo está no império das trevas. O caso aí de Maria Madalena é que, além de estar no império das trevas, também vivia possessa. E o que acontece aqui? Ela é tirada desse império. Ela vai para o reino. Ela é colocada, no reino. Bendito seja o nome do Senhor. E começa a seguir Jesus. Livre, liberta, salva. E aí o texto vai citando outras mulheres. E o que é que essas mulheres faziam? Súditas do reino. Serviam a Jesus com os seus bens, com os seus recursos financeiros. Então é o momento de parar para almoçar, é o momento de parar para fazer uma coisa, coisas que envolvem necessariamente dinheiro. O próprio ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo está aqui na Bíblia para mostrar para a gente que a proclamação do Evangelho do Reino acontece quando recursos financeiros são colocados para isso. Paulo precisou, Jesus também usou disso, e não é diferente hoje. Ora, então, esses exemplos estão aqui para nos mostrar, queridos, que nós precisamos pensar como utilizar os nossos recursos financeiros na proclamação do reino. Amém? Em nossa cidade, em nosso bairro, estado, país, no mundo. A gente segue um pouco mostrando para uma outra forma de usarmos os nossos recursos financeiros em prol do reino. É através da manifestação do reino. E aí vamos lá. A primeira maneira foi a proclamação do reino, ou seja, usar o recurso financeiro para que a palavra de Deus seja pregada. Agora é através da manifestação do reino. Manifestar é tornar visível, é demonstrar. Ou seja, o reino de Deus está presente, mas nós precisamos manifestar esse reino, fazer com que esse reino seja visível, se torne visível para o mundo. Para o mundo. E aí, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele usou muitas metáforas relacionadas à igreja, relacionadas a cada um de nós que somos cidadãos do reino, metáforas que são capazes de mostrar para a gente o quanto Deus quer que esse reino seja manifestado, se torne visível. E uma das metáforas, ou duas metáforas bem claras, estão aqui em Mateus capítulo 5, que foi o texto inicial nosso. Voltando aqui para Mateus 5,
Evangelho de Mateus, capítulo 5. Olhem essas metáforas aqui. (14) Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem, queridos? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quais são as metáforas que estão aqui que trazem a ideia de tornar visível, de deixar claro, de deixar nítido para todo mundo? A luz e a cidade edificada sobre o monte. O texto está dizendo que nós somos a luz do mundo e que nós somos também uma cidade edificada sobre o monte. Qual a ideia nessas duas coisas? Visibilidade, manifestação, tornar claro. Por isso que Jesus diz: ninguém vai pegar uma candeia, ninguém vai pegar uma luz e colocar debaixo de uma mesa. A finalidade de uma luz não é ser colocada escondida num canto. Ela fica em um local onde as pessoas conseguem ver, de tal maneira que ela, funcionando, ela vai trazer clareza para o local. Essa é a função da luz. Em um local onde tudo está escuro, acender uma luz, ela está visível. Todo mundo vai perceber, ali tem uma luz. Da mesma forma, uma cidade. Como se esconde uma cidade edificada sobre um monte? De longe as pessoas veem. As duas metáforas, então, estão aí para dizer exatamente isso. Vocês são pessoas que manifestam uma realidade, que revelam o reino. Agora, no texto, como esse reino é mostrado, como esse reino é revelado? O texto diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, como é que o reino de Deus será manifesto no mundo através da igreja, que é luz e que é cidade edificada sobre o monte? Como? Através das boas obras. A prática das boas obras revela o reino. É tão interessante isso que, lá em Efésios capítulo 2, o conhecidíssimo texto de que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e não das obras, para que ninguém se glorie, também diz, continua dizendo, que nós somos feitura dele, ou seja, pessoas feitas por ele. E aí, essa ideia de pessoas feitas por ele é uma nova criação, porque todo ser humano foi feito por Deus. Correto? Todo ser humano é criatura de Deus. Mas lá em Efésios,
está falando de uma nova criação. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual é essa nova criação que Efésios está falando ali? Novo nascimento, novas criaturas, nova criação, pessoas feitas novamente, pessoas que estavam mortas em pecado, mas que pelo milagre de Deus foram transformadas em pessoas vivas espiritualmente. Essas novas criaturas, feitura de Deus, criadas em Cristo Jesus, ou seja, foi nele que nascemos novamente, fomos criados para quê? O texto diz: para as boas obras. E o que é que o texto continua falando? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o famoso e conhecido texto de Efésios 2, que diz que ninguém é salvo pelas obras, também diz que a partir do momento em que fomos salvos, devemos viver as boas obras. Não então para sermos salvos, mas exatamente pelo fato de que fomos salvos. Tem muita gente que pratica boas obras com o intuito de alcançar o favor de Deus para a salvação. Tem gente que acredita que cada boa obra que faz é como que um degrau a mais para se aproximar de Deus lá no céu. Isso não acontece. Não há boas obras que nos levem a Deus. Quem nos leva a Deus é Cristo. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Ser humano nenhum é mediador, boa obra nenhuma é mediadora. Não há. Somente Cristo nos leva a Deus o Pai. Agora, a partir do momento em que nós somos salvos, nós precisamos viver as boas obras. E a grande pergunta é: o que são essas boas obras? Tudo aquilo que Deus quer que façamos, tanto em relação a Ele, como também em relação ao ser humano, são boas obras. Cumprir a vontade de Deus é praticar estas boas obras. Toda a vontade de Deus, quando praticada por nós, nós estamos realizando boas obras. Todo o nosso ato de ajudar uma pessoa, nós estamos praticando boas obras. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Deus deseja em sua palavra que o amemos acima de tudo e acima de todos, mas que amemos também as pessoas como a nós mesmos. Amém? E aí, os nossos recursos financeiros, eles são e devem ser usados para a manifestação do reino. Quando nós utilizamos os nossos recursos para abençoar outras pessoas, nós estamos manifestando diante dos homens o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por exemplo, alimento para quem está com fome, cobertor e agasalho para quem está com frio, ajudar o doente, o dependente químico, socorrer o necessitado, ajudar uma criança, auxiliar um idoso em situação de risco, são ações que revelam o reino de Deus. E aí, essas coisas, nós usamos recursos para isso. Usamos recursos. Recursos, tanto no sentido de dinheiro, como recursos no sentido de bens que a gente tem.
e que a gente pode disponibilizar. Um cobertor, um agasalho, para alguém que vive em situação de rua, num tempo de frio que nós estamos vivendo agora, quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando o reino. Um prato de comida quente, para quem está com fome, nós estamos manifestando o reino. Então, quando usamos os recursos para essas coisas, o reino de Deus está sendo apresentado. Os homens estão vendo as nossas boas obras e Deus está sendo glorificado. Assim brilha as vossas boas obras diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bendito seja o Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nos negamos a utilizar os nossos recursos financeiros, quando agimos com avareza, quando agimos com amor ao dinheiro, quando não nos preocupamos de maneira nenhuma em utilizar os nossos recursos para ajudar as outras pessoas, quando deixamos de manifestar o reino de Deus através dos nossos recursos financeiros, nós demonstramos que somos cidadãos que não temos uma visão correta sobre o reino. Olha um texto importante para a gente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. O que é que diz? 1 Coríntios 6, 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubador estarão no reino de Deus. Vejam que o texto fala que o avarento não herda o reino. Amém? Então, o doar, o entregar, manifesta a presença do reino em nossas vidas. Mas a avareza revela que a gente não está dando tanto valor ao reino como deveríamos, ou como pensaríamos que estávamos. Um outro texto para a gente é Efésios capítulo 5, versículo 5. Alguém leia, por favor. Efésios 5, 5. Muito bem. Então o texto está dizendo que a avareza é idolatria. E diz que nenhum avarento, que consequentemente é idólatra, nenhum tem herança no reino de Cristo e de Deus. É um julgamento muito forte esse. Bem, queridos irmãos, a gente caminha para os momentos finais do nosso estudo, pensando agora da seguinte maneira: como nós podemos praticar esse ensino bíblico? Como praticar? E a forma de praticar, eu queria ver isso
dividir, compartilhar isso com vocês, pensando exatamente nesses dois pontos. Primeiro, através da proclamação do reino, do evangelho do reino, e segundo, através da manifestação do reino. Proclamação do reino já vimos que é o evangelho sendo proclamado. E o segundo, manifestação do reino, vimos que é as nossas boas obras para que as pessoas percebam que o reino de Deus está entre nós. Como nós, igreja, aqui de Sete Lagoas, podemos praticar esse ensino? Como nós podemos hoje começar a viver de uma forma mais intensa a palavra que Deus nos fala ao coração nesta manhã? Por exemplo, como nós podemos usar o nosso dinheiro na proclamação do Evangelho do Reino? Quais são, inclusive, as formas que a própria igreja já tem para fazer isso? Quais são as formas que a igreja tem? A igreja tem, não tem? A igreja já tem metodologias para isso, formas para isso. Quais são? Departamento missionário. Isso. Essas cestas que a gente arrecada, que a igreja distribui, é manifestação do reino, porque é uma prática de boa obra. É a manifestação do reino. Ok. Então, campanha que foi feita de cobertor, de agasalho, meias, campanhas feitas de material de higiene pessoal, gênero alimentício, que aí se distribui para pessoas que estão em situação de risco, às vezes também vai lá no asilo e entrega para alguém. O que é que a igreja está fazendo com isso? Manifestando o reino. Bendito seja o nome do Senhor. E a proclamação? O evangelho sendo proclamado. E é claro que quando também faz essas entregas, também existe a proclamação, né? O evangelho também é pregado. Mas falando especificamente sobre a proclamação. Quando a gente realiza, por exemplo, aqui, terceiro domingo de cada mês, o culto de missões, quando a igreja estipulou que toda a oferta recolhida nesse dia, no terceiro domingo de cada mês, é destinada 100% para a obra missionária, o que é que ela está fazendo com isso? Usando recursos financeiros para a proclamação do reino. Quando a gente pega os cofrinhos missionários e coloca ali as nossas moedas, o que é que a gente está fazendo? Usando os recursos para a proclamação do reino. Quando a gente oferta, quando a gente entrega o dízimo, o que é que a gente está fazendo? Usando os recursos para a proclamação do reino. Tanto na igreja local, como através da nossa denominação. Imaginemos, por exemplo, além dos nossos recursos financeiros que a gente coloca aqui no gasofilácio de oferta missionária, todo terceiro domingo do mês, a gente sabe, não é nenhuma novidade aqui para a nossa igreja, de que
existe uma porcentagem que a igreja tira todo mês e envia para a nossa denominação, exatamente para a proclamação do reino de Deus no Brasil e em outras partes do mundo. A nossa igreja faz isso. Por estatuto da nossa denominação, o percentual é 7%. 7% das entradas de dízimos e ofertas aqui da igreja é todo mês depositado na conta da nossa denominação. 7%. E as demais igrejas da nossa denominação também fazem isso. A gente recebe relatório frequentemente, mostrando a fidelidade de cada uma dessas igrejas. O que é que a gente está fazendo com isso? Usando recursos financeiros para a proclamação. Então, meus queridos irmãos, a igreja em Filipos fez isso, a gente viu, com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fez com que a igreja percebesse que a oferta dada para ele não era somente a ideia da oferta para o apóstolo, mas era um sacrifício dado a Deus, uma oferta dada a Deus. Vamos pensar biblicamente. Quando você agora vir para o altar, trazendo o seu dízimo e trazendo a sua oferta, pensa nisso. Quando você trouxer a sua oferta missionária, lembra disso, eu estou levando uma oferta para Deus. Quem vai receber essa oferta vai ser o missionário fulano de tal que está no país aí. Mas é para Deus essa oferta que você está entregando. Louvado seja o nome do Senhor. A grande questão é que como na prática a gente pode fazer com que essa verdade bíblica se potencialize dentro da nossa igreja? Como a gente pode fazer? Então, a pergunta, né? A pergunta vem assim. Primeiro, pense consigo mesmo. À luz do exemplo dos cristãos de Filipenses, pense se você tem usado seus recursos para a proclamação do reino de Deus. Pense nisso. Você tem usado? A exemplo da igreja em Filipenses. Você tem usado os seus recursos para a proclamação do reino? E sobre a manifestação do reino, a questão é, uma vez entendido que manifestamos o reino de Deus através de nossas boas obras, pense em sua vida e pergunte a si mesmo, tenho investido meus recursos financeiros nisso? Tenho investido os meus recursos financeiros nisso? Como é que a gente pode melhorar isso na nossa igreja? Porque diante de um estudo como esse, de uma palavra como essa, a gente precisa se posicionar. Será que é legal a gente criar muitos e muitos outros projetos relacionados a isso? Ou a gente precisa estabelecer, firmar, fundamentar, dar um alicerce maior ao que temos, para que a partir daí consigamos também depois, com a graça de Deus, alcançar novos projetos e novos desafios. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Ora, manifestar o reino de Deus através da prática das boas obras. Existe uma imensidão de coisas que a igreja pode fazer. Área tal. Puxa vida, quanta coisa a igreja pode fazer. Né? Quanta coisa a igreja pode fazer. Mas o que ela tem feito hoje, será que a gente precisa deixar isso mais estruturado? Melhorar isso? Sim ou não?
Como é que a gente pode melhorar? Por exemplo, estão ali, ó, os locais certos para que as nossas doações em relação a material de higiene, a gêneros alimentícios, sejam colocados. Estão ali. A gente não visita aquela área ali com muita frequência durante um mês. Visita? Hã? A gente pode melhorar isso, não pode? Será que pesa muito em nossos recursos financeiros passar a partir de hoje ter uma atitude diferente em relação àquele projeto? Pesa muito para a gente? Será que é muito pesado? Talvez se torne pesado se tivéssemos a atitude de todo culto trazer alguma coisa. Mas se nós colocássemos um propósito no coração de pelo menos uma vez por mês chegar com algo que a gente pudesse abençoar ali, pesaria muito para a gente. Quando se levanta uma campanha, material de higiene pessoal, creme dental, sabonete, escovas de dente e outras coisas mais, papel higiênico, pesa muito para a gente. Às vezes falta nos meus queridos irmãos visão e atitude de reino. Muitas vezes é o que nos falta. A obra missionária, as nossas ofertas missionárias, nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer melhor. Está em nossas mãos, inclusive, a capacidade disso, porque Deus, o Rei do reino de quem fazemos parte, tem sido gracioso com cada um de nós e tem nos abençoado também com recursos financeiros. Nós precisamos, de fato e de verdade, converter os nossos recursos financeiros para o reino. É isso que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente pode fazer a partir de hoje? Que atitude eu e que atitude você, caso não esteja fazendo ainda, pode fazer para melhorar estas duas áreas que a gente já faz dentro da igreja. Campanhas relacionadas à ajuda a alguém, constante, e também a obra de missões, as nossas ofertas missionárias. Vamos fazer? Vamos fazer? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer? Vamos criar um hábito. Criar um hábito. Escolher um domingo, por exemplo, à noite, e chegar nesse domingo com a nossa oferta ali, para a questão das doações. Criar um hábito, porque já sabemos que, com avisos ou sem avisos, todo terceiro domingo, a oferta que entra no gasofilácio é para missões. Está claro isso na nossa igreja? Tem tempos que está estabelecido assim. Então eu sei que eu vou abençoar a obra missionária com a oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos criar um hábito. Nem sempre teremos uma oferta no terceiro domingo.
É possível que não tenhamos, mas se nos esforçarmos, teremos. Se colocarmos isso como prioridade em nosso coração, inclusive, teremos. Seja qual for o valor da oferta, mas teremos. E toda a igreja poderá chegar num terceiro domingo trazendo a sua oferta, sabendo que é para a obra de missões. Quem sabe, a gente pode, inclusive, aproveitar o primeiro domingo de um mês, que a gente já vem para a Santa Ceia, como esse de hoje, que logo mais, no culto à noite, estaremos na ceia. Quem sabe a gente pode criar um hábito de, nesse primeiro domingo, sem colocar nenhum nome especial, culto disso, culto daquilo, não precisa colocar um nome especial. Precisa ter atitude de, como cidadão do reino, trazer a sua doação para que, através das boas obras praticadas pela igreja, o reino de Deus seja manifesto. Então, quem sabe no primeiro domingo, entrar pelas portas da igreja em gratidão a Deus e colocar ali naqueles recipientes, naquelas caixas, a oferta, a doação de um gênero alimentício. É assim, queridos, é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus derrame muita graça sobre as nossas vidas e que a gente possa, somos um grupo aqui bom, um grupo bom, que já pode começar a fazer a diferença na vida da igreja em relação a isso. E conversar com outros irmãos da própria igreja, incentivando esses irmãos a praticarem essa graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele continue nos abençoando. Eu trouxe para a gente maneiras práticas da gente dizer assim, eu vou colocar para acontecer na minha vida o que eu acabei de estudar nesta manhã. Vamos fazer isso, em nome de Jesus. Ficamos em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Eu gostaria que a irmã Vanilde orasse, encerrando nesse momento a EBD. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém.